canal Academia Olímpia. Novamente no estúdio, uma participação super especial do nosso grande amigo Danilo Noronha. A segunda ou terceira vez conosco? Terceira ou quarta? Terceira. Terceira, quase perdi as contas. Então hoje o Danilo vai trazer um assunto muito interessante para nós, que é a questão do Projeto Terra. Então eu aqui junto com vocês vou aprender muito com o nosso colega aqui. Então, por favor, Danilo, nos explique o que... Desculpa, primeiro, gente, assim, ó, claro, nem todo mundo conhece o Danilo, né? Então eu vou pedir para que ele faça uma pequena apresentação do que ele faz, qual é a atividade dele, né? Porque ele já veio 2, 3 vezes, é a terceira vez que está no nosso programa, e por que é sempre tão interessante falar com ele. E logo depois que ele se apresentar, ele já vai emendar, que eu prometo que eu vou tentar interferir o menos possível hoje, né? E daí, então, eu vou pedir para o Danilo explicar o que é o Projeto Terra. Então, Danilo, qual a sua função, meu amigo? Luciano, eu sou, na verdade, um pesquisador, tá? Que está preocupado, na verdade, com todo esse contexto espiritual que nós vemos vivendo nessa humanidade há tanto tempo, mas esse contexto ele está extremamente sobrecarregado de misticismo e de coisas que envolvem visões românticas da realidade. Tá? Então, quando essas ciências que conseguem nos esclarecer melhor quanto à natureza da nossa realidade, quanto os fundamentos quânticos da nossa matéria começam então a se revelar para nós, então eu comecei a perceber uma necessidade de que nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ter que reescrever a nossa história. Sem sombra de dúvida. Tanto a nossa história do ponto de vista, tanto de nossas origens aqui da Terra, né, quanto da nossa realidade que nós entendemos ser física. E quando você começa a fazer isso, você vê que tu vai precisar reescrever também e reinterpretar o conceito disso que nós chamamos de espiritualidade. Exatamente. Né? E aí muda toda, então, a questão de crenças, de dogmas, e inclusive da nossa submissão religiosa a isso que a gente chama de entidades espirituais. Né? Aos poucos, então, a realidade vai se revelando, na verdade, e isso é uma questão de tempo, embora pareça ser loucura quando a gente fala, a realidade vem se mostrando ser holográfica. A física quântica está comprovando para nós isso. Pois é, experimento da dupla fenda, né, por exemplo. Nós já falamos sobre isso tudo, outra vez. né? Tudo que vem vindo através da questão da física quântica. E física mas quântica. basicamente é a natureza holográfica das partículas e, consequentemente, vai se então se revelando que o mundo que nós vivemos, ele é aquilo que essa teoria da física hoje, e que tem por trás físicos de renome, digamos assim, não são físicos desconhecidos nem nada, que estão falando sobre isso, que envolve o que eles chamam de teoria da simulação, né? De que existe alguma inteligência por fora produzindo uma simulação e por algum motivo que os físicos não entram nessa ciranda, eles conseguem detectar que existe uma simulação sendo produzida que o nosso cérebro interpreta como tridimensional e como material, mas que na verdade isso não é nem tridimensional e nem material. Quando você junta esses conhecimentos que a física vem trazendo com os conhecimentos do que nós chamamos das informações que vêm, então, da espiritualidade até nós, né? Então a gente começa a entender o que está por trás disso. Porque para entender o que é esse negócio que a gente chama de Projeto Terra, né, primeiro é necessário que eu compreenda sobre física quântica. Se nós não entrar na realidade... É um pré-requisito, Luciano. Porque senão, o que acontece? Você não vai conseguir conceber de que essas coisas que estão sendo trazidas à tona agora sejam reais. Parece uma grande ficção científica e uma grande loucurada tudo. Mas quando tu começa a ver que do ponto de vista científico isso faz fundamento, né, isso brilhou os olhos dos cientistas hoje de ponta da física. Né? Porque eles viram que a interpretação da realidade como holográfica explica tudo o que nós não temos explicações para os mundos espirituais, para os fenômenos espirituais, para os fenômenos ufológicos e outras coisas que envolvem a própria psicologia, do qual essa humanidade toda está submetida. E tudo isso pode parecer extremamente fantástico, né, Danilo? Mas se a gente for parar para pensar e a gente voltar aí 1 ou 2 séculos tecnologicamente, e a gente parar para pensar o que se sabia a nível de conhecimento da humanidade e o que se sabe hoje... Né? E nós fosse relatar o que a gente vê, o que a gente vive hoje, há 100 anos atrás a gente ia dizer que a gente usa essas tecnologias, que isso... loucura! Quem é que ia entender? Mas imagina
né? Tu imagina, pra fazer um telégrafo, os caras precisavam de toneladas de fio, aquela coisa toda, né, passando. Aí tu ia dizer que um cara ia ter um aparelhinho, assim, que ia falar com qualquer lugar do mundo. Sim, iam dizer que tu era louco se dissessem isso, né? É da mesma coisa. Então hoje a gente vislumbra uma situação que neste momento pode parecer extremamente fantasioso, coisa e tal, mas uma questão de tempo, daqui a 10 anos, 20 anos, que vai estar extremamente assimilado. Eu acho. Por exemplo, você encontra hoje cientistas se manifestando em relação a isso. Agora não consigo saber bem o nome, é Susskind, eu acho que é o... eu me lembro que ele é um cara que numa programação do History, que estava sendo produzida pelo Brian Greene, eu acho que é Universo, se não me engano. Cara, não tô onde ele chega, eles estão falando sobre o negócio dos hologramas e das realidades, da teoria da simulação, né? E quem quiser entender melhor sobre isso, procura na internet que vai encontrar esses vídeos que explicam bem a fundo a questão da teoria da simulação. Tem que ter paciência e ser estudioso, né? Então ele diz assim, que se dissessem para ele, se falassem para ele sobre isso há 8 anos atrás ou há 10 anos atrás, sobre essa história, ele ia dizer que quem falou para ele estava louco. Mas hoje ele é um cara e isso é extremamente recente, né? propenso a entender que a realidade realmente é colocada dessa forma. Né? Então veja só que as coisas vão acontecendo aqui na Terra, e para tu entender a história que está acontecendo aqui na Terra, você não pode analisar a história de uma forma linear. Entende? Porque essa história, ela tem reflexos de coisas que acontecem fora da nossa realidade. Sim. Então, a história tem que ser interpretada matricialmente. Porque tem coisas que estão fora das nossas dimensões e do nosso universo, Sim. que eles interferiram e interferem, e que acontecem eles simultaneamente, né? as realidades das coisas que estão acontecendo aqui. Pois é. Então veja só, essa história toda... Alguma coisa a ver com a teoria das cordas? Sim, tem a ver por causa que a teoria M, a teoria das membranas, que está associada a essa história das cordas, ela explica que existem espécies de tecidos onde as realidades acontecem. Poderia né? imaginar um sistema multidimensional como vários lençóis no varal. Vários lençóis no varal. Né? Onde esses lençóis criam pontos de comunicação, são como se fossem o que eles chamam de buracos de minhoca. Os famosos né? wall worms. Onde tem informação que transita de uma realidade dessa para outra realidade. Claro, aí tu não precisa de foguete, combustível, coisa e tal, transmutar uma tecnologia, né? Sim, porque... Dizem que é o que os ETs fazem, mexer com o espaço-tempo. Exatamente, eles têm o domínio da tecnologia multidimensional. Então, quando essas inteligências vão fazer uma viagem, eles botam latitude, longitude e botam faixa frequencial que eles querem ir. Faixa frequencial, não é só... Porque o que está acontecendo? Na verdade, quando a gente fala de hologramas, nós estamos falando de que são realidades artificialmente produzidas em forma de luz. Né? Então, essas faixas frequencial, você está botando a luz em slow motion, você está diminuindo a velocidade da luz. E você vai criando faixas de realidades que elas entram em incoerência quântica uma com a outra. Quer dizer que quem está numa determinada faixa de realidade não percebe o que está acontecendo na outra faixa de realidade. Né? Suponho. E eles fazem a transição disso por tecnologia. E são coisas que nós não sabemos e nós desconhecemos essas tecnologias e também não são contadas para nós, entende? Escondidas, né? Então veja que a ufologia, ela tem uma ligação muito íntima com isso que nós entendemos como espiritualidade. Mesmo que as pessoas não queiram fazer essa ligação. Entende? Por causa que esses seres que entram e saem da nossa realidade, eles não vêm aqui para fazer contato. Eles vêm aqui porque eles estão estudando. Esse troço aqui faz parte de uma coisa chamada Projeto Terra. Projeto Terra. Agora, aonde que esse negócio começa, né, Luciano? Aí é que está o furo da bala. Para tu entender isso, tu tem que entender que primeiro essa realidade é holográfica. O segundo ponto, tu tem que quebrar a resistência ao paradigma extraterrestre. Tu tem que entender que isso que nós chamamos de espiritualidade é um conjunto de centenas de raças. Ou milhares, talvez. Ou de milhares, nós não sabemos, né? Vamos usar provavelmente, centenas, né? Que são seres de uma inteligência muito superior à nossa, de alta tecnologia, e são multirraciais. Né? E aí a pergunta que vem é, então por que nós estamos dentro de uma realidade dessas, aparentemente isolados dessas raças? Nós temos as notícias que eles veem até... Aparentemente não, desculpa corrigir, mas notoriamente isolado. Né?
Mas como nós não conseguimos detectar a presença de vida em outros lugares dessa realidade que nós estamos, então a gente diz aparentemente. Porque nós, até hoje, nós não temos certeza de que existe vida. Porque por algum motivo, parece que é proposital, né, de que a vida da Terra está colocada de uma forma que não é para fazer conexão com outras inteligências. Exatamente. Pelo menos por enquanto. Eu até fiz um vídeo, né? O pessoal vai lembrar aí daquela questão que tem até a passagem na Bíblia que o pessoal fala em proibido falar com os mortos. Eu digo, tá, mas para aí, como é que ia se proibir uma coisa para começar que não fosse possível de fazer? Então ali já deixa uma lacuna que não, tem alguma coisa. Outra, gente, para quem ainda tem alguma resistência em relação à questão da espiritualidade, pessoal, The Afterlife Investigation. Então nós estamos falando de 3 cientistas que eram caçadores de como a gente chama de charlatão, coisa e tal, né? E quando eles foram tentar descobrir o que acontecia lá na casa dos Sandra Foy e Roger Foy, se não me engano, é o casal lá, e chegaram, depois de muitos experimentos, constatarem que, cara, existe uma outra dimensão, fato, e eles, né, filmaram, fotografaram e vivenciaram diversos fenômenos que eles, como cientistas e caçadores de charlatão, não conseguiram descobrir e acabaram por si dando o que ficou conhecido, isso lá em 98, olha quanto tempo faz. Em 1998, século passado, gente. E então, teoricamente, aquilo ali é comprovação científica de que existe vida depois da morte, que já existe uma outra dimensão. Né, que eu acho que é um primeiro passo nós entender que existe alguma coisa além da nossa própria vida, para depois nós entender, tá, não é só a gente que tem uma outra dimensão, tem outros seres em outras dimensões, a coisa é muito mais abrangente do que só nós e o nosso umbigo aqui. Ah, nós somos os humanos e depois tem um outro lugar que é o céu, onde vão os humanos bons, e o inferno onde vão os humanos ruins. Não, gente, tem muito mais coisa por aí. Né? E esse conceito de céu e inferno também está mais batido que... Agora veja só, que para a gente entender essa história da realidade da Terra, né, é preciso uma série de conhecimentos paralelos. Né? Eu tenho uma formação, um curso que é dado, e ele é chamado de Astropsicologia. Uau. E esse curso tem um codinome chamado Inteligência Existencial. Entende? Que é você ver a tua existência com uma inteligência maior do que como domesticamente a gente vê. Domesticamente a gente entende de espiritualidade, domesticamente a gente entende de ciência. Domesticamente no sentido terreno, se diz, né? Nós entendemos do que é o processo que nós temos que viver aqui na Terra. Caramba. Então veja só, essa história toda, né, nessa formação chamada Astropsicologia, então a gente tenta trazer para os alunos, digamos, um conjunto de informações e de ciências antigas e modernas, para que propicie a gente entender o que é essa nossa realidade, para que você foque o que tu tem que viver de fato aqui. Porque o nível de distração que tem na tua vida na Terra faz com que você tenha que retornar centenas e centenas de vezes em encarnações na Terra. Roda de Sansara. A tal da roda de Sansara. Né? Então, e aí entra o ar contado também. Para tu entender essa história, Luciano, você tem que entender primeiro o que é esse negócio chamado a realidade de Avona. Essa realidade de Avona, ela é... Isso você fala no livro de Urantia? Isso está no livro de Urantia. Né? Mas existem algumas outras literaturas que tocam nesse assunto. Mas ele é um assunto muito ocultado da humanidade. Quando a gente diz assim, o livro de Urantia, essa literatura é dos anos 50 lá. Ela é muito antiga e ninguém conhece